A corrida presidencial foi retomada na segunda-feira, depois das votações do primeiro turno. Desde lá, algumas estratégias dos candidatos foram renovadas, outras não. Nossa equipe foi às ruas ouvir a opinião das pessoas e conversar com um especialista que avaliou o comportamento dos candidatos neste segundo turno. Desde que as urnas apontaram um segundo turno para eleger o presidente da República, as campanhas dos dois candidatos começaram a articular estratégias para convencer o eleitorado, mas ainda não tem agradado a alguns. Nosso político só está falando de crítica sem proposta nenhuma. Vamos fazer isso em benefício da população. Isso nós precisamos no dia de hoje. A população brasileira pouco se preocupa, e isso é lamentável, com as propostas de governo. A gente tem um sistema eleitoral em que a figura do presidente é muito forte, e a gente acaba identificando o candidato por questões pessoais, questões de empatia, e aí a campanha hoje tem sido pautada em desclassificar outro candidato. O especialista analisou o comportamento das campanhas eleitorais dos dois candidatos. Segundo ele, estratégias tradicionais não surtem mais efeito e o político precisa se reinventar. Os candidatos têm adotado posições mesmo de desespero, seja para manter os eleitores que ele acredita que tenha ou para conquistar eleitores. Então eu posso dizer que é uma eleição do novo e no segundo turno também do excesso. Propostas estão entre as queixas do eleitor. Eu não vi nenhuma proposta objetiva, né? Eu vi ideias lançadas ao eleitor, né? Mas sem uma sistematização. Outro fator é a desconfiança. Muito redundante as coisas que eles falam e, assim, sinceramente, eu e mais grande parte das pessoas que eu conheço estão um pouco sem confiança, né? Jair Bolsonaro ainda não deve participar de debates televisivos por recomendação médica. Mesmo assim, Fernando Haddad quer usar este tempo de televisão e cobra a presença do opositor. Para o cientista político, são dois atos que soam como estratégia de campanha. O Haddad chamando ele para o enfrentamento e ele justificando num quadro médico de que não poderia participar. Mas como a gente tem, de fato, hoje outros meios de difusão do conhecimento e difusão das plataformas de campanha, o debate tradicional, o que acontece com hora marcada, na televisão tradicional, tende a perder um pouco a importância. As eleições 2018 também estão marcadas pela disseminação de notícias falsas nas redes sociais. Por isso, na última segunda-feira, a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, se reuniu com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, para discutir medidas de segurança que contenham as fake news no segundo turno. O especialista sugere atenção ao candidato capaz de manter a tranquilidade institucional. O eleitor tem que pensar mesmo naquele candidato que vai conseguir implementar sua própria proposta de governo e vai conseguir manter o que se espera do país, que é uma tendência de progresso, de avanços e de tranquilidade institucional.